Salve galera, é um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, galera, e a frente que trabalho é a frente de álgebra, mais especificamente trabalhando a parte de grandezas proporcionais. Esse assunto requer vários temas, né, vários conteúdos específicos que nós dividimos em várias aulas aí. Então hoje nós vamos tratar da aula 2, que é a parte da divisão proporcional. Porém, se você ainda não assistiu a nossa primeira aula, que foi sobre razão e proporção, recomendo você dar uma pausa no vídeo, assistir a primeira aula e só depois dar continuidade ao processo de estudo. Por quê, professor? Porque aqueles assuntos tratados na primeira aula são a base do conhecimento de grandezas proporcionais. E tem algumas propriedades que nós trabalhamos lá e que nós iremos usar nas aulas seguintes. Beleza? Então é muito importante você saber. Se não viu, pare, olhe primeiro, depois dá continuidade. Beleza, galera? Vem comigo para a gente dar pontapé na nossa aula de hoje. Então hoje nós preparamos em falar sobre divisão proporcional, e na divisão proporcional nós vamos conceituar a divisão proporcional, vamos classificar a divisão proporcional, e aí nós vamos falar sobre cada uma das suas classificações. A direta, a inversa e a direta e inversamente proporcional, beleza? Então, começando com a parte conceitual agora. O que é uma divisão proporcional? Então, nós temos que divisão proporcional é uma forma de divisão, na qual determinam-se valores que, divididos por quocientes previamente determinados, mantém-se uma razão que não tem variação. Então, eu tenho lá uma determinada razão e eu tenho que fazer com que essa razão seja igual a outra. Mesmo com valores diferentes, o resultado é o mesmo, ok? Lembram na primeira aula, nós chamamos esse resultado de constante de proporcionalidade. Então, ao dividir um valor pelo outro, eu obtenho sempre o mesmo resultado, que é essa constante de proporcionalidade. Quando eu tenho essa sequência estabelecida, eu tenho uma divisão proporcional. Beleza, já sabemos o que é dividir proporcionalmente. É dividir, muito embora valores diferentes, que se obtém o mesmo resultado. Essa divisão ela pode ocorrer de três formas, galera. Ela pode ocorrer de forma direta, pode ocorrer de forma inversa e pode ser composta, ou seja, direta e inversa ao mesmo tempo, ok? Beleza, vamos falar uma por uma dessas. Bom, na primeira aula, que foi o motivo pelo qual eu disse para vocês, você tem que assistir a primeira aula, nós trabalhamos essa propriedade que é chamada de propriedade da composição. O que é a propriedade da composição? Quando eu tenho uma igualdade de razões, exemplo, A dividido por B igual a C dividido por D, eu tenho aqui uma proporção. E a propriedade diz assim, somam-se os caras que estão em cima, quem está em cima? O A e o C. Somam-se os caras que estão embaixo, ou seja, o B e o D. Ao fazer essa soma, nós vamos obter um resultado que eu vou representar aqui pela letra K. E esse K é chamado de constante de proporcionalidade. Lembram disso? E o que essa propriedade diz? Que esse K ele é igual a cada uma dessas razões individualmente. Então, A dividido por B é igual a K e C dividido por D também é igual a K. Isso, galera, vocês têm que guardar. Tem que guardar, porque nós vamos aplicá-las em muitos exercícios, beleza? Bom, vamos falar da parte diretamente proporcional. Professor, como que eu divido em partes diretamente proporcionais? E aqui vai ter uma regrinha básica, galera, que você precisa guardar, tá? Dividir em um número em partes diretamente proporcionais, vamos trabalhar assim de uma forma bastante prática, então eu vou falar numa linguagem bem simples para você entender. Quando que é diretamente proporcional? Quer dizer que quanto maior for um valor, maior será o meu resultado. Quanto menor for o valor, menor será o meu resultado. Captaram isso, galera? Olha só. Se eu tenho um valor alto, eu tenho uma resposta alta. Se eu tenho um valor baixo, eu tenho uma resposta baixa, ok? É diretamente proporcional. O maior gera maior, o menor gera menor, tá ligado?
Só numa linguagem mais simples para você compreender. Bom, exemplo. Repartir 65 em partes diretamente proporcionais a 5 e 8. Então, observe que o exercício propõe o quê? Ele propõe você dividir o número 65 em duas partes. Professor, mas ele não falou que é duas partes. Mas ele não falou que tem que ser proporcional a 5 e 8, então é duas partes, ok? De tal forma que essas razões sejam proporcionais e de forma direta. Ou seja, o maior tende a ter o maior valor, o menor tem o menor valor, ok? Como que nós fazemos isso? Veja bem, então vamos lá. Primeira parte e segunda parte, duas partes. Eu vou chamar a primeira parte de x, a segunda parte de y. Então, o 65 vai ser dividido em duas partes, x e y. Galera, se eu somar essas duas partes, x e y, tem que dar quanto? Não pode dar valor diferente de 65, porque é o 65 que está sendo dividido. Estão ligados nisso? Beleza. Bom, se essa divisão tem que ser diretamente proporcional, você tem que fazer a seguinte leitura. Ao dividir o x pelo número que está sendo referência a ele, porque o primeiro número representa a primeira parte, o segundo número está associado à segunda parte, tá? Isso é respectivamente. Dividir em duas partes, 5 e 8, então a primeira parte é em relação ao 5, a segunda parte é em relação ao 8. Beleza. Então, ao dividir a primeira por 5, tem que dar o mesmo resultado que eu dividi a segunda por 8. Isso que é diretamente proporcional. Beleza? Captaram isso? Bom, agora, a partir daqui, a gente usa aquela propriedade da composição. Olha só, quem está em cima, o x e o y. Quem está embaixo, o 5 e o 8. Regrinha da composição, soma em cima, soma embaixo. Só que x mais y vale quanto, galera? 65. Eu não sei o trabalho dele, o valor deles na individualidade, mas eu sei que a soma é 65. Ah, beleza, então posso substituir? Posso. No lugar de x mais y, coloquei 65. Quanto que são 5 mais 8? 13. Ao dividir 65 por 13, eu encontro 5. 5 é a constante de proporcionalidade. Lembra que nós falamos o K? Então, o meu K vale 5. Galera, feito isso, encontrado o K, agora a gente aplica a regra. Cada razão dessa também é igual a K. Ou seja, x sobre 5 é igual a K, que vale 5, e y sobre 8 é igual a K, que vale 5. Daqui para frente, a regrinha de equação normal. O 5 está dividindo, passa multiplicando, né? A mesma coisa o 8 está dividindo, passa multiplicando. Quantos são 5 vezes 5? 25. 8 vezes 5, 40. Pronto, encontrei os dois valores. Beleza? Bom, galera, o que eu preciso que vou sintetizar com vocês aqui? Toda vez que nós falarmos em diretamente proporcional, tá? Para tudo que você está fazendo agora e preste atenção no que eu vou falar. Grave bem isso. A palavra diretamente proporcional está associada a uma multiplicação. Gente, esse aqui é um macete que vai facilitar a sua vida de um tanto. Presta muita atenção. Quando você ouvir a palavra diretamente proporcional, quer dizer que é um produto, uma multiplicação. Se é uma multiplicação, tem que ser alguma coisa por outra coisa. Quem eu vou multiplicar? Então, veja bem, se o x é diretamente proporcional ao 5, então o x vai ser igual ao 5 vezes a constante de proporcionalidade. Se o y é diretamente proporcional ao 8, então o y vai ser igual a 8 vezes a constante de proporcionalidade. Essa é a ideia que você tem que associar. Ficou claro isso? Então, diretamente, multiplicação, produto. Beleza. Vamos falar inversamente. Eu tenho agora uma situação onde diretamente aumentava um, aumenta o outro. Diminui um, diminui o outro. E o que ocorre quando é inversamente? A linguagem simples diz o seguinte: se você aumenta um, o outro diminui. E se você diminuir um, o outro aumenta. Por isso a palavra inversamente proporcional. O aumento de um ocasiona a diminuição do outro. Beleza? Isso quer dizer que
Quanto maior for o valor, menor será o resultado. Quanto menor for o valor, maior será o resultado final, ok? Inversamente. Bom, vamos para um exemplo. Repartir 52 em partes inversamente proporcionais a 4 e 9. Eu estou dividindo um valor em quantas partes? Duas partes. Por quê? Porque é 4 e 9. Beleza, vamos dar nome a essas partes? Beleza. Primeira parte. Segunda parte. Então, vou chamar uma de x e vou chamar a outra de y. Galera, partindo daquele conceito que nós tivemos, que quando é diretamente, multiplica o valor de referência pela constante de proporcionalidade. E agora, professor, que é inversamente? Qual é a postura? Qual é a posição? Agora inverte. Enquanto um eu multiplicava, o outro eu vou dividir. Então, mais uma vez, para tudo que está fazendo e preste atenção no que eu vou falar. Toda vez que você ouvir ou ver a palavra inversamente proporcional, qual é o recado que você vai ter que absorver? É que a constante, o K, agora vai ter que ser dividido pelo valor de referência. Quando era diretamente, eu multiplicava a constante pelo valor de referência. Agora, que é inversamente, eu tenho que dividir a constante pelo valor de referência. Aí, nós vamos ter o seguinte, meu x vai ser igual a quem? A constante dividido pelo valor de referência, que é o 4. Meu y vai ser igual a constante dividido pelo valor de referência, que é o 9. Viram que inverteu? Num eu multiplico, no outro eu divido. Tá ligado nisso? Beleza. Bom, é claro que se eu somar as duas partes tem que dar 52. E é esse raciocínio que a gente vai tomar agora. Se x mais y é igual a 52 e x vale k sobre 4 e y vale k sobre 9, substituindo aqui eu vou ter o seguinte, x, k sobre 4 mais y, k sobre 9, isso é igual a 52. Daqui para frente é uma operação do primeiro grau com números fracionários. A gente sabe que não podemos somar uma fração se o denominador for diferente. Aqui é 4, aqui é 9, então eu não posso fazer essa soma. Antes de tudo, eu tenho que reduzir ao mesmo denominador. Como que eu faço isso? São várias formas. Uma delas seria fazendo o MMC. Lembram daquela paradinha? Você coloca o 4 e o 9 do lado, traça uma reta vertical e ali você vai encontrando o menor múltiplo comum entre eles. Beleza. Ou então você pode usar essa regra que eu vou fazer aqui agora. Quando você tiver duas frações, que aqui é uma, ó, k sobre 4, aqui é outra, k sobre 9. Então eu tenho duas frações. Você não precisa tirar o MMC. Você pode fazer esse macetezinho. Olha só, o 4 que está embaixo da primeira vai multiplicar o k da outra fração, o que está em cima na segunda fração. O 9 que está embaixo da segunda multiplica o que está em cima da primeira. Observe que é uma multiplicação invertida. O que está embaixo da primeira multiplica o de cima da segunda. O que está embaixo na segunda multiplica o de cima da primeira. Viram aqui? Multipliquei cruzado. Então eu vou ter... E aí depois... E do outro lado, professor? Do outro lado você vai fazer assim. Quem está embaixo não é o 4 e o 9? Vamos multiplicar um pelo outro, o 4 vezes o 9, e o resultado disso a gente multiplica o cara que está do outro lado, que nesse caso é o 52, certo? Então vamos fazer essa multiplicação. Nós temos o seguinte, 9 vezes k é 9k, 4 vezes k é 4k, beleza? Então tá aqui, ó, 9k mais 4k. Entenderam de onde saiu o valor? E do outro lado fica o 52 vezes o resultado do produto de 4 vezes 9, que são 36. Daqui para frente, galera, é só somar. 9 mais 4 são 13, 52 vezes 36, 1872. Passa o 13 dividindo e fazendo essa divisão nós vamos encontrar que o K vale 144. Professor, acabou? Não, o objetivo não é encontrar a constante. O objetivo é encontrar as partes. Bom, para encontrar o x, quem é x? K sobre 4. Só que o K vale 144. 144 dividido por 4. Quem é o y? K sobre 9. Quem é o K? 144. Dividido por 9, fazendo essas divisões, nós vamos encontrar 36 e 16. Aí sim, agora encerrou, acabou, está resolvido o exercício. Beleza? Vamos para outro.
Agora, direta e inversamente proporcional. Como que eu faço as duas ao mesmo tempo, gente? Nós vamos usar o mesmo raciocínio para a direta e para a inversa, só que agora nós vamos usar ao mesmo tempo. Então, aquela informação do valor de referência que for diretamente, eu vou multiplicar pela constante. O valor de referência que for inversamente, eu divido a constante, ok? O que é direto multiplica, o que é inverso divide. Ponto final. É bem simples, só usar os dois conceitos ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Se eu tenho duas partes, vamos chamar de x e y, x1 e x2, né, que é o que ele falou, dividir um certo valor m em duas partes, x1 e x2, que seja diretamente proporcional a P1 e P2 e inversamente proporcional a Q1 e Q2. Então, como que vai ficar? Se eu somar x1 mais x2, vai dar o valor do m, porque eu dividi o m em duas partes. Beleza. Como o x1 é diretamente proporcional ao P1 e inversamente proporcional ao Q1, diretamente ao P e inversamente ao Q. Tranquilo? Então vamos trabalhar a ideia. Diretamente, multiplica. Inversamente, divide. Quem vai ser meu x1? Vai ser meu P1 vezes o K, porque ele é direto, então multiplica. E o K, ao mesmo tempo, é dividido pelo Q, porque o Q é inverso. Pegaram aí, galera? Direto multiplica, inverso divide. Fechou, cara. É bem tranquilo isso. A mesma coisa vai acontecer com x2. Vai ser, no caso, o P2 vezes o K e dividido pelo Q2, que é o inverso. Tranquilo? Agora vamos trabalhar essa ideia num exemplo. Olha só. Dividir o número 76 em duas partes, x1 e x2, de tal forma que ela seja diretamente a 3 e 2 e inversamente a 5 e 3. Beleza? Diretamente e inversamente. Duas partes, né, gente? Vamos chamar aí, primeira parte x1, segunda parte x2. Está estabelecido as partes. Se eu somar essas duas partes, tem que dar quanto? O valor que está sendo dividido, 76. Agora vamos montar a ideia de proporcionalidade que o exercício estabeleceu. Ele disse que tem que ser diretamente proporcional a 3 e 2 e inversamente a 5 e 3. Vamos falar primeiro do x1. O x1, gente, isso aqui é de forma respectiva. Então, o x1 é o primeiro, ele está associado ao primeiro valor direto e ao primeiro valor inverso, que é o 3 e o 5. O x2 é o segundo valor, então ele está associado ao segundo valor direto e ao segundo valor inverso. Está ligado na ordem? Você não pode mudar isso. Você tem que respeitar a ordem estabelecida. Então, vamos lá. Meu x1 vai ser o P1, que no caso aqui seria o 3, certo? Multiplicado pela constante e dividido pelo Q1, que no caso aqui é o primeiro também, é o 5. Então, meu P1 é o 3 e meu Q1 é o 5. Quem vai ser o meu x2? Vai ser o meu P2, que no caso aqui é o 2, vezes a constante dividido pelo Q2, que no caso aqui é o 3. Beleza? Então, vamos lá. Colocando agora esses valores aqui representados, está aqui o x1 e o x2. Como eu sei que a soma deles é igual a 76, o que eu vou fazer? No lugar do x1, eu vou colocar 3k sobre 5. No lugar do x2, eu coloco 2k sobre 3. Fazendo essa substituição, nós vamos ter aqui, ó, 3k sobre 5 mais 2k sobre 3 igual a 76. Aí lembra do macetezinho que eu passei para vocês? Para fazermos a soma de fração? Repito, não soma fração com denominador diferente. Só posso somar frações que contêm o mesmo denominador. Se não for, eu tenho que transformar. Mas, ao invés de usar aquela regra de MMC, nós vamos aplicar esse macetezinho que eu vou passar para vocês. Vamos multiplicar cruzado. O de baixo do primeiro multiplica o de cima do segundo. Então, o 5 multiplica o 2. O de baixo do segundo multiplica o primeiro, o de cima do primeiro. Então, o 3 vai multiplicar o 3k. E o cara que está do outro lado, ele vai ser multiplicado por quem? Pelos dois caras que estão embaixo, no caso o 5 e o 3. Beleza? Então vamos lá fazendo essa conta. Eu vou ter aqui 3 vezes 3, 9. 5 vezes 2, 10. Então eu vou ter 9k mais 10k igual a quem? Quem está do outro lado? 76. Aqui, ó, continua. O resultado, 5 vezes 3, 15. E o 15 passa multiplicando, por isso ele apareceu do outro lado.
Agora é só fazer essa conta. Quanto que são 10 mais 9? 19. 76 vezes 15, 1.140. 19 está multiplicando, passo dividindo. 1.140 dividido por 19, 60. Pronto, encontrei o valor do K. Encontrado o valor do K, professor, acabou a conta? Não. Agora eu tenho que achar o X1 e o X2. Aí eu vou pegar cada uma dessas informações e vou substituir no lugar do K o valor de 60. Então fica assim, ó. X1 vai ser 3 vezes K dividido por 5. Tá? Como o K vale 60, então 3 vezes 60 dividido por 5. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar 36. Beleza? 3 vezes 60, 180, dividido por 5, 36. Para encontrar o x2, você pode usar essa mesma equação aqui, ou simplesmente pode subtrair. É 76, já tem 36, falta 40. Ou faz a conta, né? x2 é igual a 2 vezes o K, dividido por 3. Como o K vale 60, 2 vezes 60, 120, dividido por 3, 40. E assim nós determinamos os dois valores que estão aí. Beleza? Bom, galera, e assim a gente chegou ao final da nossa aula. Quero dizer para vocês que foi um prazer muito grande aqui. Vamos ainda dar continuidade a esse mesmo assunto, só que agora resolvendo uma bateria de exercícios que já foram alvo de Enem aí, já caíram em edições do Enem anteriores. Beleza? Nos encontramos na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte do seu coração e até a próxima. Tchau!